Beleza, voltando aqui, no último vídeo que eu fiz eu tive que parar no meio, mas eu vou dar continuidade, eu não tinha terminado nem o artigo 20. Aqui, o artigo 20 tem três parágrafos aqui que eu vou passar aqui para eu entender bem eles. O texto dos parágrafos são exceções as, ao start. Eita, que dificuldade, vamos de novo. Os parágrafos são exceções ao tempo do estágio probatório, porque o estágio probatório é contado tempo de efetivo exercício. E o parágrafo, os parágrafos do artigo 20, que dificuldade, os parágrafos do artigo 20 são prazos que não contam como efetivo exercício. Aqui tem alguns exemplos. Aqui ele cita os exemplos, né? Ele diz o que conta para o prazo de o que conta como efetivo exercício e o que não conta. Então, o que o parágrafo primeiro diz assim, ó, a exceção das licenças dos incisos 6 a 11 do artigo 87, que suspendem automaticamente a avaliação do estágio, e demais licenças e afastamentos legais só suspenderão se ultrapassarem 30 dias ininterruptos. Então, ó, o- as licenças do 6 ao 11, o que isso quer dizer, né? Quer dizer que as licenças do 6 ao 11, esse aqui é o caput do artigo 87, serão concedidas as seguintes licenças ao servidor, do 6 ao 11. Eu listei aqui do lado todas as licenças. Inciso 6, para concorrer a cargo público eletivo e para exercê-lo, observadas as restrições da legislação federal pertinente. Então, para concorrer a um cargo público, quando um servidor ele vai concorrer a um cargo público, antes dele concorrer, ele precisa se afastar, ele precisa de uma licença. Então, existe a licença para concorrer a um cargo público eletivo. E essa licença para concorrer a um cargo público eletivo é uma licença que, a partir do momento que o servidor pegar essa licença, o tempo de exercício ele para. Então, o estágio probatório vai dar uma segurada, porque não vai contar. Enquanto se ele se ele vencer também, né? Se ele vencer as eleições, se ele conseguir um mandato eletivo, e todo o tempo que ele tiver no mandato eletivo também não vai contar para avaliação do estágio probatório, tá? Beleza. Outro ponto aqui, outra licença, é licença para prestar serviço militar obrigatório. Isso aí são para os mais novos aí que vão fazer o concurso aí com 18 anos, vão entrar com 18 anos e com 19 vão começar o serviço militar obrigatório. O estágio probatório, ele é pausado, assim, ele não conta até ele voltar e assumir de novo o cargo e entrar em exercício de novo no cargo. E aqui na lei tem um erro, porque tem dois inciso 7 e não tem nenhum inciso 8. Isso aqui é a lei mesmo, a lei tem esse erro de português aqui. Mas tudo bem, não sou eu quem faço as leis. Aqui o outro inciso 7, que era para ser inciso 8, né? Por motivo de afastamento do cônjuge, funcionário ou militar, que é um dos motivos. Como prêmio de assiduidade, também não, para tratar de interesses particulares e por motivo especial. Por motivo especial, não faço a mínima ideia do que seja, mas são esses daí. Então, para concorrer a cargo eletivo e para exercer o cargo eletivo, para prestar serviço militar obrigatório, por motivo de afastamento do cônjuge funcionário ou militar. Não sabemos, né? Vamos saber mais para frente. Como prêmio à assiduidade,
para tratar de interesses particulares e por motivos especiais. Todos esses afastamentos, eles suspendem a- automaticamente a avaliação do estágio. E todas as outras licenças que tem no, no artigo 87, as licenças do 1 ao 5, elas só vão suspender se ultrapassarem 30 dias ininterruptos. Então, do 1 ao 5, passou 30 dias ininterruptos, suspende o estágio probatório. Do 6 ao 11, já suspende o estágio probatório na hora. Vamos para o parágrafo 2. No parágrafo 2, ele diz assim: ó, servidor público nomeado para cargo em comissão ou função de confiança que não tenha, vamos destacar aqui, ó, verde tá bom, ó, que não tenha qualquer correlação com o cargo. Ou seja, digamos, imagina a seguinte situação: para o qual foi concursado. Terá suspensa a avaliação do titular até que retorne ao exercício. Imagina a seguinte situação: eu estou fazendo concurso, então, para trabalhar no Poder Legislativo. E digamos que o, tenha que eu comece a trabalhar e eu tenho formação em gestão pública e dentro do executivo o prefeito está precisando de alguém que ah, precisando preencher uma vaga de alguém que saiba gestão pública. E ele descobre que eu sou gestor público. E ele me convida para assumir um cargo em comissão dentro da prefeitura. Eu eu fui contratado, eu passei no concurso para o legislativo e o executivo está me chamando para trabalhar. Então, se eu aceitar, a, eu posso aceitar bem tranquilo, porém, o que acontece? O meu estágio probatório ele vai ser suspenso e só vai voltar quando quando eu voltar a entrar em exercício no meu cargo. Daí volta a contar o estágio probatório. É isso, ou se eu for também, cadê? Ah, cargo em comissão ou função de confiança. Se alguém no estágio probatório tem alguma função de adquire alguma função de confiança e algum setor diferente daquele que ele foi concursado, também é suspenso o exercício. Ou também é suspenso a avaliação do estágio probatório, tá? Show de bola. E no parágrafo 3 diz assim, ó: o servidor em estágio probatório se submeterá a exame médico pericial oficial nos termos do parágrafo 3 do artigo 64, quando suas ausências para o tratamento de saúde forem superiores a 60 dias consecutivos ou não no mesmo semestre. Aqui, ó, datas são sempre importantes, ó. Tratamento for superior a 60 dias consecutivos ou não no mesmo semestre. Deixa eu até mudar aqui, deixa eu colocar um vermelho aqui, ó. Mesmo semestre. Ai. Então, o que que acontece? Se no mesmo. Vamos ler o artigo 64, ó. O que que diz o artigo 64, só para a gente entender, né? Artigo 74. A autoridade que der posse deverá verificar, sob pena de responsabilidade, se foram satisfeitas as condições estabelecidas em lei ou regulamento para investidura no cargo. Então, uma dos pré-requisitos para assumir é o exame para ver se está apto ou não. Aqui diz, ó, aqui, ó, ter comprovado em exame médico, deixa eu dar um zoom aqui para mostrar. Aqui o artigo 11
Inciso 6. Ter comprovado em exame médico pericial oficial do município que possui aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo. Então, se a autoridade não verificou isso, ele pode sofrer pena de responsabilidade, tá? Isso é o que diz o artigo 64. E o parágrafo terceiro diz assim, ó, a aptidão física e mental do servidor empossado será avaliada periodicamente durante o período do estágio probatório pela perícia médica do município para verificação da relação causal dos afastamentos para tratar da própria saúde e as doenças pré-existentes à posse. Basicamente é o seguinte, ó. Se durante o estágio probatório um, um, um servidor ele se afasta por 60 dias num período de 6 meses, ele precisa ser submetido a um exame médico pericial oficial. Ele precisa, é o que diz aqui. E. Deixa eu ver só. Será que dá pra fazer aqui? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Não, tô viajando aqui. Titi, é o TDAH batendo. Tá, mas vamos lá. Então, o, durante o estágio probatório, 60 dias afastado por questão de para tratamento de saúde, no mesmo semestre, ele precisa passar pelo, pela avaliação médica, tá? Show de bola. É isso aí. É o artigo 20. Terminando o artigo 20, que eu tinha começado lá no vídeo anterior, esses foram os ah, três parágrafos. Vamos agora ao parágrafo 21, ah, que é, s- que é bem simples aqui, ó, nos 3 meses que antecedem o término do estágio probatório, nos 3 meses que antecedem o término do estágio probatório, a avaliação será homologada pela autoridade competente, sem prejuízo da continuidade de avaliação nos quesitos enumerados no artigo 19. É só para mostrar que quando 3 meses antes de fechar os 3 anos do estágio probatório, a autoridade competente normalmente é o prefeito ou o presidente da Câmara, se não for, eles podem, isso é uma atribuição que eles podem delegar, eh, eles, ele homologa o teu estágio probatório. Isso, bem simples. O servidor terá vista dos boletins de avaliação, neles pondo sua assinatura, podendo manifestar sobre os itens avaliados. Então, o, a autoridade competente homologa, passa para o servidor e o servidor assina. Simples assim, é só isso que esse artigo 21 diz. No artigo 22 aqui, ele diz que o servidor em estágio probatório, quando convocado, deve participar de cursos referentes às atribuições do cargo. Eu acho que não precisa ser só no estágio probatório, esses cursos devem ser continuados, devem ser sempre. Enquanto tem funcionários, o funcionário deveria trabalhar, deveria, enquanto funcionário, o funcionário deve participar de cursos. Esses cursos, eles fazem parte da qualificação do servidor, qualificação do trabalho público. Então, para mim, não só estágio probatório, né? Mas beleza. Daí, parágrafo único, a administração poderá, a qualquer momento ou tempo, instituir cursos específicos envolvendo as atividades próprias do cargo e aos servidores municipais em geral. É coisa, só mostrando os cursos aí que os servidores devem fazer, né? Que eles devem fazer. E aqui, esse artigo 23 aqui é muito importante, ó. O servidor que não alcançar resultados necessários para aprovação no estágio probatório ou que tiver resultado insatisfatório por 3 avaliações consecutivas será exonerado. Exonerado aqui, ó. Exonerado. E quem pode fazer a exoneração? Somente o presidente da Câmara ou o prefeito.
e, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observando o disposto no artigo 47b. Tá, isso aqui é recondução, ele vai ser reconduzido. Tá, mas aqui, ó, é muito importante, ó, que se ele não ter resultado satisfatório em 3 avaliações consecutivas, ele será exonerado, tá? Só que daí tem mais o parágrafo, né? Bom, para efeito desse artigo, será considerado como resultado insatisfatório pontuação inferior a 50% do grau máximo nas 2 primeiras avaliações auferidas pelo estagiário. O que acontece? Nas 2 primeiras, tu tem que atingir pelo menos 50% do que estão olhando ali do que eles estão avaliando. Tu atingiu 50%, pelo menos 50%, beleza, mas tu vai fazer, mas tem que sempre fazer de tudo para dar 100%, porque tá lidando com serviço público. O serviço público precisa de 100% de ti. Tu não pode dar só 50% de ti. Tá bom? Então tá, vamos batalhar para fazer 100% e não 50%. 50% é pouco. 50% é só para passar. Tu vai passar, para quem está fazendo esse concurso e vai passar, vai acertar pelo menos 80% das questões. Então, vamos batalhar pelo 100% 100% da avaliação no estágio probatório. Artigo 24. Ocorrente as causas de exoneração previstas no artigo 23, tá? O servidor será comunicado pela Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, ó, será comunicado por quem? Pela Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, não é pela autoridade competente. Ó, a autoridade competente, cadê aqui? Vamos lá. O Tá, aqui, ó, diz que se não alcançar, ele vai ser exonerado, tá? Quem vai fazer a exoneração é a autoridade competente, que é o presidente da Câmara ou o prefeito. Só que aqui, ó, quando não atingiu o desempenho lá, deixa eu apagar que ficou feio. Aí, aqui, ó, Comissão Especial de Avaliação e Desempenho. Ficou menos feio. Tá. Não atingiu o que pede aqui no artigo 23 das 3 avaliações consecutivas, o servidor vai ser comunicado pela comissão e dá um prazo de 5 dias úteis. 5 dias úteis a contar do recebimento da notificação para apresentar defesa e exercer o contraditório. Então, teve 3 avaliações abaixo de 50%, a Comissão Especial de Avaliação e Desempenho vai emitir uma notificação e quando o servidor receber essa notificação, ele tem o prazo de 5 dias úteis para apresentar a defesa. Eu vou colocar um verde aqui. Apresentar defesa e exercer o contraditório. Daí o cara vai se explicar lá tava, por que que ele foi avaliado tão mal. Isso cada um vai apresentar a defesa do seu jeito. Esperamos que não aconteça com ninguém aqui, que não aconteça comigo e com ninguém, né? Porque todo mundo vai dar o seu máximo para conseguir os 100%. A defesa apresentada será apreciada em relatório conclusivo pela Comissão Especial de Avaliação e Desempenho no prazo de 30 dias úteis. Então, ó, apresentou a defesa. A defesa é apresentada
para a comissão especial de avaliação e desempenho, e essa comissão tem prazo de 30 dias úteis para decidir para decidir sobre o que o para decidir se vale a pena ou não, né? E eles ainda podem, se eles aceitam a defesa ou não, né? Na verdade. É, a comissão pode determinar diligências, ouvir testemunhas, até o máximo de 5 para a defesa e 5 para a acusação. Então tá, mais aqui um númerozinho, ó. Vamos colocar agora o número de azul. Então, ó, as testemunhas são 5 para a defesa e 5 para a acusação, tá? Seguindo aqui, parágrafo segundo. Mantiga, mantida pelo prefeito a decisão, a comissão especial, ãh, mantida pelo prefeito a decisão da comissão especial, caberá o prazo de 5 dias úteis, recurso ao prefeito, que em caráter irrecorrível decidirá pela exoneração ou não. Tá. Então, o que que vai acontecer aqui? Ó, ah, olha só, aqui já temos uma coisa a se pensar. Vamos ver o que que diz os próximos. Tudo bem. Vamos ver já vi uma coisa diferente aqui, uma coisa a se pensar aqui, ó. Mantida pelo prefeito a decisão. O que que é mantida pelo prefeito a decisão? Da comissão especial caberá prazo de 5 dias úteis. 5 dias úteis. Recurso ao prefeito em caráter irrecorrível. Deixa eu mudar a cor. O que isso quer dizer, né? Vou colocar um azul bem clarinho aqui. Caráter irrecorrível. Se o prefeito manter a decisão da comissão, e o mantida pelo prefeito. Tá, vamos de novo. Voltando. Se o prefeito manter a decisão da comissão de exonerar, o prazo, o servidor tem prazo de 5 dias úteis para ter um recurso para o prefeito de caráter irrecorrível para ele decidir pela exoneração ou não. Na verdade, quem decide aqui no final é o prefeito, porque o prefeito pode, hã, pode manter a decisão da comissão especial se a comissão especial disse para exonerar e o prefeito não quiser manter, o servidor segue e vai ter estabilidade. Ou, ou, ou melhor, não, são as três. Não, aqui tá falando sobre as três avaliações consecutivas ruins, né? Vamos de novo. Se o prefeito achar que a decisão da comissão das três decisões, das três avaliações ruins, foi demais, que eles exageraram, que não era tudo isso, ele pode acabar com ele pode deixar assim e o servidor segue. Porém, se ele manter, ainda assim, o servidor pode recorrer ao prefeito em caráter irrecorrível, fazer um recurso de caráter irrecorrível que não pode mais ser recorrido a ninguém, e daí o prefeito
com calma, ele vai ver tudo e vai ver se vai decidir pela exoneração ou não. Porque no início aqui, o prefeito, ele só tem a decisão da comissão especial. Ele não tem acesso aos aqui a defesa e o contraditório. Então, no recurso, o servidor pode apresentar para o prefeito a defesa e o contraditório nesse recurso. E o prefeito pode acatar ou não. E, Tietê, tô me enrolando muito, tá enrolado demais, né? Tô recém no artigo 24, agora eu vou pro artigo 25. Ah, tá, beleza, artigo 25 é bem tranquilo. Ó, artigo 25 aqui. O artigo 25 é só isso aqui, ó. Nos casos cometidos de falta disciplinar em qualquer fase do estágio probatório, o servidor terá responsabilidade apurada em processo administrativo disciplinar, sem prejuízo da continuidade de avaliação pela comissão especial. É, o que isso quer dizer é que se o servidor em estágio probatório responder algum PAD, ele vai continuar sendo avaliado pela comissão especial. A comissão especial vai continuar avaliando ele. Tá? Beleza, deixa eu ver aqui quantos os. Opa! Ah, aqui. A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, uh, ele tem de 3 a 8 servidores efetivos, tá? Beleza, é isso que a gente precisa ter em mente, ó. A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho tem de 3 a 8 membros. Todos efetivos. Todos efetivos. Aqui a gente está no 25, né? E agora a gente pula do estágio probatório, a gente terminou. Agora a gente vai para promoção. Agora a gente vai estudar a promoção. Como que funciona a promoção? E aqui ele pula direto para o artigo 29. Os artigos 26, 27 e 28 foram ah, ah, foram vetados. Vetados, vetados, não. Ah, saíram da lei. Não estão mais na lei, então a gente não nem quer mais saber deles. A gente só quer saber o que vai cair na prova e o que a gente vai contar depois que a gente passar desse concurso, né? E o artigo 29, fala sobre a promoção. Deixa eu colocar aqui a promoção. Promoção, promoção, promoção. Para os cargos organizados em carreira, as promoções serão feitas na forma de lei, ãh, na forma da lei de criação dos cargos e das carreiras. Ah, só isso. Isso quer dizer, o que isso quer dizer? Que a promoção vai ser de acordo com a lei que criou os cargos. É simples assim. E depois a gente fala agora sobre a reintegração. Já vai para o parágrafo, para o artigo, que tem um monte de artigo. É bom quando tem artigos assim, artigo 42, quando tem artigos assim que pulam, né? A coisa rende. A gente já está no artigo 42, a reintegração. Ctrl C, vamos lá. A reintegração. Opa, deixa eu voltar aqui ao início. Ó, artigo 42. Deixa eu colocar mais para cima aqui. Aqui. Reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.
Como que eu gosto de decorar o que que é a reintegração, né? Eu gosto de pensar assim, quando a gente entra em alguma empresa, tem sempre uma integração ali que eles mostram como que é a empresa. Então, quando tu entra numa empresa, eles fazem uma integração. E uma reintegração é quando tu entra de novo, quando tu tá entrando de novo. Então, a reintegração é reinvestidura, é reentrada do servidor estável no cargo que estava ocupado por ele. Reintegração é quando o servidor foi demitido e depois dele ser demitido, aconteceu uma decisão administrativa ou judicial e ele voltou para o cargo. Só que quando ele volta para o cargo, porque ter acontecido uma decisão administrativa ou judicial, isso quer dizer que ele foi demitido ou que ele foi demitido por alguma razão errada, por algum problema. Então, ele tem o ressarcimento de todas as vantagens. Então, o que quer dizer? Se ele ficou um ano, a, se demorou, se ele foi demitido depois de um ano que a decisão administrativa ou judicial fez ele voltar, ele recebe o salário do ano inteiro, tudo numa bolada só. Mas é melhor continuar recebendo do que parar de receber, porque é horrível. Beleza, vamos lá. Esse é o... Estamos no artigo 42, vamos ao artigo 43. 43. Opa. Aqui. Aqui isso fala também sobre a reintegração. É, a reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado, o cargo resultante da sua transformação tiver sido. Tá, aqui. Tá, aqui, parágrafo 1, tá aqui. Tá, o que que acontece? A reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante da transformação, se este houver sido transformado. Digamos que o Zezinho ali foi demitido quando o cargo era agente administrativo. E daí, enquanto ele foi demitido, esse cargo de agente administrativo mudou, ele foi transformado de agente para analista, analista administrativo. Então, como antes era agente e agora é analista, ele não vai entrar mais para o cargo de agente, porque esse cargo não existe mais, ele vai entrar para o cargo de analista. É isso que quer dizer. E, e o parágrafo único diz que, se estando extinto o cargo, o servidor ficará em disponibilidade até seu adequado aproveitamento. Então, se o cargo foi extinto, o servidor vai ficar em disponibilidade até o aproveitamento. O aproveitamento é uma das formas de investidura, né? Tá, aqui tem só mais um artigo sobre a reintegração, que é o artigo 44. Vamos ver aqui o que diz o artigo 44. E diz o seguinte: encontrando-se provido o cargo e seu eventual ocupante será pela ordem. Ah, tá. Isso aqui é muito legal. Quem já estudou a 8.112 sabe o que que acontece nesses casos, né? É, o que que acontece? Digamos que o cara foi reintegrado. E o cargo que ele estava utilizando, ele está sendo ocupado por um outro servidor, porque a administração pública não pode parar.
Então, outro servidor começou a ocupar o cargo. E daí, o que que vai. O cara que foi reintegrado, ele vai ocupar o cargo, porque o cargo já era dele. O novato que tá lá ocupando o cargo, ele vai ser vai acontecer uma das ordens dessas coisas aqui, ó. Ou ele vai ser reconduzido se houver uma vaga ao cargo de origem sem direito à indenização. O que quer dizer? Digamos que ele que tem um servidor que foi demitido para o cargo A. Ele foi demitido do cargo A. Daí entrou com decisão judicial para conseguir tudo, e daí esse cargo foi ocupado, e daí o cara que conseguiu esse tão sonhado cargo dos sonhos, ele foi lá, tomou posse, estava lá trabalhando, e do nada não, após uma decisão judicial, porque o cara que estava no lugar dele foi demitido injustamente, ele volta pro lugar dele. E esse cara aqui, se ele foi ah, transferido de um lugar que ele já estava pro lugar novo, pro lugar que ele está aqui agora, ele volta para lá, sem direito à indenização. Ou isso é o que vai acontecer. Ele vai ser reconduzido de volta. Então, o, o cara reintegrado volta ao lugar, o cara que estava no lugar volta pro que estava antes. E se não puder voltar ao que estava antes, ele pode ser aproveitado em outro cargo. Ou, em últimos casos, se não tiver nenhum lugar para o ocupante que estava ali no lugar do cara que foi reintegrado, ele é colocado em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. São essas três possibilidades nessas ordens. Então, em primeiro lugar, ele é reconduzido para a vaga anterior. Se não der, ele é reaproveitado em outro cargo. Se não der também, ele é colocado em disponibilidade. Sobre a reintegração, é isso aí. Bem tranquilo, tá? Daí aqui vamos falar sobre readaptação agora. A readaptação. Readaptação. Não, eu vou fazer lá em cima. Deixa eu diminuir aqui. Opa, tentando fazer bonitinho aqui, né? Deixa eu ver uma coisa. Ok. Então, eu acho que eu vou encerrar esse vídeo aqui e vou seguir no próximo vídeo. Eu falo sobre a readaptação e daí eu continuo falando sobre mais, tá? Beleza, sempre lembrando, esse vídeo é para eu estudar, para eu revisar, para eu entender as coisas. Se tu não tá entendendo, pô, escuta de novo aí, dá teus pulos. Mas esses vídeos aqui são para eu entender o que que tá acontecendo, tá? Feito ali então, mas se tu estiver vendo aí e quiser dar um like, pode dar um like também, tá? Valeu, gurizada. Beijo, até amanhã.